Olá, hoje estou aqui para falar sobre um instituto jurídico que é muito relevante, não apenas no aspecto jurídico propriamente dito, mas sobretudo no aspecto social, que é a pensão alimentícia. Pois bem, o que é, de fato, a pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela é um instrumento que deverá ser pago por alguém a alguém, né? Um valor que servirá para cobrir algumas despesas que são consideradas como extremamente necessárias, né? São necessidades básicas como alimentação, como vestuário, saúde, moradia e até em alguns casos o lazer. Tá? Quem possui direito de receber essa prestação alimentícia? Geralmente são os filhos menores de idade, né? Filhos menores de 18 anos, em alguns casos, a depender muito da circunstância, ex-cônjuges ou ex-companheiros, né? Dependendo isso de caso a caso, né? Pais idosos ou parentes próximos que também requer determinados cuidados, né? E filhos maiores de idade que possuem alguma debilidade física ou psíquica, né? Que estejam incapacitados para o trabalho. Via de regra, os responsáveis legais possuem a obrigação por lei de realizar esse pagamento da pensão alimentícia. Tá? E o juiz de direito, é ele que irá fixar qual é o valor de fato, né? Ele irá se pautar por alguns requisitos, né? Por algumas circunstâncias para poder chegar nesse determinado valor. Tá? Via de regra, o magistrado ou o juiz de direito, ele irá verificar primeiro a necessidade de quem vai receber essa pensão alimentícia para verificar se de fato aquela quantia irá atender essas necessidades básicas, mas por outro lado o juiz irá verificar a possibilidade ou a capacidade financeira de quem irá prestar essa pensão alimentícia. Tá? Nós não temos nenhum critério pré-fixado na lei para determinar tantos por cento. Né? Via de regra, o magistrado, ao fixar, ele vai fixar com base no entendimento jurisprudencial que determina na ordem entre 20% e 30% daquilo que a pessoa recebe, né? Quando há comprovação de quanto o alimentante, ou seja, aquela pessoa que vai realizar o pagamento da prestação alimentícia, terá como possibilidade. Tá? Então, entre 20% e 30%, considerando os rendimentos devidamente comprovados. Quando não houver comprovação destes rendimentos, ainda assim terá essa obrigação de alimentar. Mas, nesse caso, o juiz irá fixar em média de 30% do salário mínimo vigente. Tá? Existe uma dúvida muito recorrente das consequências dos eventuais inadimplementos da obrigação alimentar. Né? E é claro que dentro do nosso ordenamento jurídico não há como realizar a obrigação de alguém de uma maneira forçada, além daquelas condições que a nossa lei permite. E uma delas, além de penhora, além de outras constrições legais que a lei determina, o meio mais comum para obrigar alguém a pagar a pensão alimentícia é executar esta pensão que está em atraso com um pedido de prisão. Né? Então, havendo inadimplemento de apenas uma parcela que não é realizada no tempo acordado ou no tempo estipulado pela sentença judicial, o alimentado ele poderá ingressar em juízo e apenas em juízo, pleiteando que caso a pessoa não pague num determinado tempo, ela será presa por aquele período em que ela deixou de pagar. Tá? Então, essa fixação, essa possibilidade de obrigar de maneira forçada, com a condição de que se não pagar ir para a prisão, apenas o juiz de direito poderá forçar. É bem verdade que em alguns casos, claro, analisando cada fato, o alimentante não possui meios por uma série de fatores, ou perdeu o emprego,
né, ou está doente, está incapacitado para realizar a sua atividade, enfim, naquele momento ele está passando por algumas dificuldades, mesmo assim ele possui a obrigação de alimentar. Não é porque ele não está com comprovação de renda ou não está podendo auferir essa renda que ele automaticamente irá se desobrigar. Muito pelo contrário, a lei determina que ainda nesses casos ele possui essa obrigação. Mas nesses casos, né, é possível que aquela pessoa que possui a obrigação de prestar a pensão alimentícia poderá se servir de um outro instrumento que se chama revisional de alimentos, que entrará para diminuir a sua obrigação de alimentar, né? Ou seja, para pedir uma minoração, para pedir que o valor seja abaixado para que com isso ele consiga honrar com os seus compromissos. Da mesma forma, né, se o alimentado entende que, em razão das suas necessidades básicas, aquele valor fixado não atende mais essas suas necessidades, ele também poderá entrar com uma ação revisional de alimentos, neste caso, para aumentar o valor que ele vai receber. Tá? Importante, em todos os casos, né, é procurar um profissional habilitado que entenda todas as suas particularidades, né? Seja um advogado, seja uma advogada, e em alguns casos entrar em contato com a Defensoria Pública para melhor lhe atender e com isso ter a satisfação do seu direito garantido.